Muito obrigado, professor. Eu venho aqui um bocado para partilhar a minha experiência. Eu gostava que esta sessão fosse bastante interativa, mas interrompam assim que acharem necessário e não me deixem progredir sem tirar as dúvidas, tá? De qualquer das formas, no final temos sempre a sessão de esclarecimentos, mas espero que vocês intervenham durante a apresentação, tá? Ora bem, eu basicamente, como disse o professor, eu tirei o meu curso no IPG, acho que comecei o curso para aí em 93, fiz aquilo que era o curso de Ciência da Computação na altura, que era bacharelato, uns anos depois fiz o DES, que dava a equivalência à licenciatura. Entrei no mercado de trabalho aí por volta de 98, a licenciatura já foi em modo de trabalhador, não posso dizer trabalhador-estudante, era mais trabalhador. Tá? Então eu estive a trabalhar, comecei a trabalhar na Dom Digital, posteriormente agora se chama Loba, estive lá cerca de 10 anos, e era o diretor técnico da Dom Digital na altura. Tá? Na altura, esse meu percurso de trabalho, nós estávamos mais vocacionados com a vertente Windows, Microsoft. Posteriormente, iniciei uma fase da minha vida em que criei a minha própria empresa. Decidi apostar em open source, nomeadamente em gestão de conteúdos, que era uma coisa que já fazíamos anteriormente. Nós, na altura, desenvolvemos um produto chamado Ardina, na Dom Digital, que era baseado em ASP clássico, posteriormente ASP.NET. Estamos a falar dos anos 2000, inícios dos anos 2000, em que instalámos aquele gestor de conteúdos, que não havia muitos na altura, como agora. Iniciámos isto com uma base de teoria de produto, instalámos isto em mais de 50 clientes, seguramente, tá? Entre os quais desde simples sites até aquilo que era o intuito principal, que era aplicar em jornais. Ora bem, depois iniciei a minha empresa, em conjunção com a minha sócia, e decidi que não valia a pena reinventar a roda e decidi olhar para aquilo que já havia relativamente a gestores de conteúdos. Na altura, posso dizer que analisei, por exemplo, o Joomla, o WordPress, que ainda estava nos primórdios, e Drupal. Sendo que aquilo que eu escolhi na altura foi Drupal. Tá? Não sei se vocês têm conhecimento de gestor de conteúdos ou não, depois vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mais à frente. Ok, então é assim, então tive a minha empresa durante 12 anos, além da minha empresa também dei formação profissional, a nível de aquilo que será desde os seus 13 anos até os seus 60 anos, nomeadamente na vertente de programação. Aqui há um ano e meio atrás, decidi enverdar por uma nova carreira, achei que deveria explorar outros horizontes e propus-me ir trabalhar para o estrangeiro. Na altura eu tinha 43 anos e estive a trabalhar em Bruxelas, a trabalhar para a Comissão Europeia no desenvolvimento de websites. Mais uma vez, usando o gestor de conteúdos Drupal. Ora bem, tive um ano, regressei, estou agora na Guarda novamente, a minha família ficou cá, tenho uma mulher, 2 filhos, e voltei passado um ano e abriu-se-me uma nova oportunidade de trabalhar cá em Portugal, basicamente trabalhar cá em Portugal, mas trabalhar para o estrangeiro.
neste sentido, fui abordado pela Isobar e comecei a trabalhar para a Isobar em fevereiro. Ok, em fevereiro decidimos apostar então em Drupal, que era uma área que eles tinham em mente, além de, por exemplo, alguma que vocês conhecem, que seja, por exemplo, Salesforce, e decidimos então abordar alguns mercados estratégicos, nomeadamente de grandes organizações. Então, vamos ver algumas nuances daquilo que é ou daquilo que foi a evolução da web nos últimos tempos. Podes fazer a apresentação, estamos a ver os quadradinhos assim a meio do ecrã só. Desculpa, porque eu tenho dois ecrãs ligados, como é que eu faço aqui o share, o switch? Posso encolher isto, talvez assim. Ok. Talvez assim consigam ver melhor. Tenho aqui. É porque se em vez de partilhares o ecrã, se partilhar Não só... estou a... Fiz o switch já Está ótimo. dos ecrãs. Ok, pronto. Então, este site, muitos de vocês não conhecem, não reconheceriam no dia a dia, é o site da Amazon em 95. Nós tivemos, pronto, a evolução da web passou de basicamente HTML. Eu posso dizer que no meu curso no IPG nunca falei de HTML, nunca falei de internet, eram outros tempos, e quando fui começar a trabalhar ao mercado de trabalho, a Dom Digital era uma empresa e é ainda inovadora, começou por abordar o desenvolvimento e concepção de websites. Numa altura em que chegavas a um cliente e necessitavas de dizer ao cliente que precisava de um site, além de explicar ao cliente que precisava de um site, precisavas explicar o que era a internet, como é que ele se ligava à internet. Muitos deles ainda não sabiam o que era a internet, mas os clientes, ou os potenciais clientes, já estavam à procura de negócio na internet. Ok. Com o desenvolvimento da web, necessitámos de ter um aspecto mais bonito do que aquilo que vimos anteriormente. Então, vocês já devem conhecer CSS, Cascade Style Sheet. À medida que os recursos ou que as exigências do público foram se tornando cada vez mais difíceis e complicadas de gerir, o CSS foi aumentando e foi aumentando exponencialmente. Seguidamente, tivemos JavaScript. Ou seja, além de que os utilizadores da internet necessitavam de ter sites apelativos, necessitavam de interagir com o site. E uma das funcionalidades que foi implementada foi o JavaScript, que necessitaria então, ou que implementaria essa interação. Ok, no meio disto tudo, inventámos o loader, que é um dos grandes problemas de hoje em dia, que é o peso das páginas web. Ou seja, já tínhamos HTML, passámos a ter HTML mais CSS, passámos a ter HTML mais CSS mais JavaScript. Tudo isto aumentou exponencialmente o peso das páginas e aumentou também o tempo para a interação do utilizador. Ok. Durante a evolução da web, achávamos por bem reutilizar coisas. Então, muitas das pessoas que desenvolviam conseguiam partilhar, usando nomeadamente o GitHub, conseguiam partilhar o seu código sob a forma de bibliotecas. Então, o que se tornou difícil foi gerir essas bibliotecas. Tivemos vários sistemas, um dos quais ainda está em uso, o NPM, que faz a gestão de bibliotecas da parte de JavaScript, por exemplo, e que se encontra e que é basicamente um repositório central de ligações para outros sites ou outros repositórios, onde podemos ir buscar as nossas bibliotecas. Com isto tudo,
aquilo que a gente desenvolve deixou de pertencer só a nós. Nós estamos a utilizar muito da nossa tecnologia que disponibilizamos ao cliente, é bastante um processo de recolha além da nossa própria programação. Ok? Nós temos neste momento, temos o NPM JavaScript, temos outros gestores de bibliotecas, como o Bower, que é esse ícone aí do pássaro. Temos o Webpack ali embaixo à esquerda, que também serve como Task Builder. E temos o Composer, que é utilizado para PHP. No meio disto tudo, muitas destas ferramentas passaram a trabalhar em simultâneo e é bastante usual encontrarmos este tipo de ferramentas misturadas todas no mesmo projeto. Tá? Ok. Com esta vantagem da reutilização, nós incluímos dependências. E as dependências, para além de serem muito boas, porque nos permitem reutilizar código de diversas fontes, originaram aquilo que é um problema próprio da dependência. Então, a dependência, vocês já ouviram falar, por exemplo, de dependências de droga, por exemplo, em que necessitamos de alguma coisa imperativamente. Neste caso, em 2016 houve um great shakedown da internet, quando uma das dependências que era usada por milhões de utilizadores em toda a internet, pura e simplesmente foi apagada. Neste caso, uma coisa tão simples como um leftpad, que por ser tão simples toda a gente utilizava. Posso dizer que isto foi um nightmare para toda a gente até este sistema ser corrigido. Tá? Imaginem o que é toda a gente estar dependente de um pequeno pedaço de código, que neste caso até podia ser facilmente reproduzido, mas que por via desta interdependência e esta gestão de dependências estava num emaranhado de código. Estou? Alguém quer intervir? Não? Ok. Vou continuar. Ok. Além disto, seguindo a evolução da web, adicionámos conteúdo. E este conteúdo deixou de ser basicamente apenas texto, posteriormente imagens, posteriormente vídeos, posteriormente sistemas complexos em JavaScript ou outro tipo de dependências que estavam embebidos. Mais uma complexidade que temos em todas as webs que usamos no dia a dia. Ok, e não é só a parte visível. Cada vez mais há mais preocupações a nível de produção de conteúdos, mas também a partilha de conteúdos. Quando estamos a partilhar conteúdos online, o que fazemos é temos muita atenção às redes sociais, e as redes sociais, pela própria natureza, têm tido um aumento exponencial e é um fator que já ninguém pode viver aliado. Ou seja, temos Facebook, temos Twitter, temos LinkedIn, temos uma série de outras redes sociais que estão constantemente a aparecer, e nós gostamos que o nosso site, quando ele é partilhado nessas redes sociais, seja o mais bonito possível. Além disso, é importante que a informação que nós temos tenha contexto. Ou seja, quando nós dizemos que um preço de um produto, no caso, por exemplo, na Europa usamos comumente a vírgula para separador entre as unidades e a parte fracionária, nos Estados Unidos é utilizado para separador de milhares, o que pode provocar problemas a nível da interpretação global da nossa página. Então, utilizamos aquilo que se chama meta-informação. E essa meta-informação permite-nos dar contexto àquilo que nós fazemos, ou à informação que nós publicamos. Okay?
Então, este tipo de meta tags, sejam eles para redes sociais e especificamente para algum tipo de rede específica, no caso do Twitter ou do Facebook, mas também, por exemplo, para os motores de busca, para nos encontrarem de uma forma correta e poderem aferir, mesmo até a própria inteligência artificial, e poder mostrar a informação correta ao utilizador. Okay. Todo este tipo de informação é aquele que é não visível numa página web e é cada vez mais importante. Ok, então vamos gerir o nosso projeto e o nosso projeto engloba muitas situações, engloba pessoas, engloba código, engloba processos, engloba localizações físicas, engloba localizações virtuais, engloba formas de trabalhar, engloba culturas diferentes, engloba todo um conjunto de situações que nos podem levar a ter um projeto bem sucedido ou mal sucedido. Ok. Quando temos vários intervenientes num projeto, temos uma série de siglas e uma série de funções, das quais incluí aqui algumas. Não sei se estão familiarizados com este tipo de abordagem ou não. Eu vou explicar um bocadinho de cada um deles. Ok. Product Owner é o interveniente que zela pelos interesses do cliente. Pode ser o cliente, pode ser alguém designado pelo cliente. Okay. O Product Owner é aquele que define algumas das, por exemplo, das business rules ou dos business values que a empresa necessita para implementar um projeto. Project Manager é aquele que se encarrega de gerir como é que o tempo é usado, no fim de contas, qual é o tempo alocado a cada uma dos intervenientes e gerir a boa execução do projeto, ou seja, não só em termos de tempo, mas também em termos de qualidade. No final de contas, é o responsável da parte de gestão de projetos, de todo o desenrolar do projeto. Business Analyst, ou seja, análise de sistemas. Solutions Architect, ou seja, aquele que define de uma forma mais conceitual ou em que ambiente é que a aplicação vai decorrer ou que é desenvolvida. Scrum Master, que é aquele que é responsável por, nomeadamente, por exemplo, a equipa de developers tenha as condições adequadas para poder trabalhar, seja eles a nível de documentação, seja a nível de facilities, seja a nível de tempos de alocação, de priorização, etc, etc. Quality Assurance, importante na parte de testes e, de uma forma geral, de assegurar que o projeto é entregue com qualidade ao final de contas para satisfazer um determinado requisito. Okay. E se calhar, aquele que deixei por último, aquele que à partida vocês se revêem mais, é o developer, que é um dos intervenientes num projeto num global. Tá? Ou seja, apesar de cada um de nós ver o projeto de uma forma distinta, ou seja, em termos de peso, vocês, claro que estará para vocês que o developer é o elemento mais importante. Haverá outros que decidirão, por exemplo, que o Project Manager será o mais importante, ou o Quality Assurance é o mais importante. Não é uma questão de definir qual é que é o mais importante, mas sim que eles trabalhem todos em conjunto, seja mais tempo, seja menos tempo, mas de forma que o projeto seja entregue com qualidade, em tempo e, no final de contas, que satisfaça os requisitos para que ele foi desenhado. Ok, dentro de developer, e eu não vou estar a estender muito aqui no papel de developer,
temos o papel de back-end developer, ou seja, aquele que trabalha tendencialmente no servidor, e front-end developer, entre os quais podemos, se calhar, até subcategorizar aquele front-end típico de fazer a gestão de HTML, CSS, para aquele front-end mais específico, que acho que ainda não tem um nome, que será mais aquele que estará vocacionado apenas para uma framework de JavaScript. Ou seja ela React, Angular, Vue.js, etc, etc. Ok. Conceito de It Works on My Machine. Ou seja, quantos de vocês é que já desenvolveram, na vossa máquina estava tudo a correr bem, quando foram apresentar ao vosso professor ou qualquer coisa que não correu bem? Aquilo passou, correu tudo bem na vossa máquina, vocês testaram, a partir do momento que o código deixou o vosso ninho. Ele passou para um ambiente descontrolado, passou para o computador do professor ou outro ambiente qualquer e deixou de funcionar. Ok, agora pensem isto em grande escala. Se nós estamos a falar de desenvolver projetos para a web, nós estamos a pensar em não controlar propriamente o ambiente em que o vosso site, por exemplo, é visualizado. Nós não podemos ir ao cliente e dizer para utilizar Chrome versão 77 ou Opera versão XYZ. Não podemos chegar ao cliente e dizer que, bem, isso em Windows funcionava, Windows 10, com o Service Pack XPTO, com a língua XPTO, no fuso horário mais um, menos um, com regional settings, por exemplo, americanas, ou United Kingdom, ou portuguesas, ou arábicas, ou aquilo que seja, não conseguimos controlar isso. Então, nós conseguimos controlar até certo ponto e fazer testes sob certo ponto e definir certos standards. Do lado do servidor, a coisa está mais controlada, ou seja, nós podemos desenvolver, por exemplo, em Windows, podemos desenvolver em Mac, podemos desenvolver em Linux e podemos assegurar condições semelhantes à produção. Para isso utilizamos, por exemplo, tecnologias como VirtualBox ou Docker. O que nos permite usar este sistema, Docker ou VirtualBox, é uma forma de uniformizar tudo aquilo que seja o nosso ambiente de desenvolvimento, para o nosso ambiente de testes, para o nosso ambiente de qualidade, para o nosso ambiente de produção. Quanto mais as nossas condições forem iguais ou semelhantes, pelo menos, mais garantias temos de que isto vai funcionar em produção e não temos problemas a nível de deployments. Okay, então, o It Works on My Machine basicamente segue a regra de manter ao máximo as condições de ambiente necessárias para que a nossa aplicação se desenrole. Tá? E quanto mais tivermos as nossas especificações da nossa máquina ou do nosso ambiente virtual igual ao de produção, melhor é para nós. Só mais uma chega. Que tipo de ferramentas é que vocês trabalham? Visual Studio, Visual Studio Code, PHP Storm, que browser é que usam? Chrome, Firefox, Safari? Ou seja, tudo isto pode influenciar quais são o resultado final que vocês pretendem mostrar ao cliente. Ok. Nós desenvolvemos localmente, mas trabalhamos em equipa. Então, não consigo conceber nenhuma situação que não envolva um Git repository. Nós temos aqui 3 providers,
seja ele o GitHub mais antigo, o Bitbucket, GitLab agora mais recentemente, e que tem estado a ter bastante tração, mas também outras soluções que podem estar aí no mercado. Todas estas três versões, ou todos estes três providers, oferecem soluções gratuitas, seja elas para repositórios privados ou públicos. Tá? Uma das razões que me levou a usar Bitbucket durante bastante tempo foi porque eles ofereciam repositórios privados sem ter que pagar. O GitHub, creio que recentemente começou com essa filosofia, já há um ano ou um ano aí, e o GitLab também. Tendo em conta que eu não sei até que nível é que vocês estão de conhecimentos de Git, mas também a nível de providers, hoje em dia GitHub, Bitbucket, GitLab e outros já não são meramente um repositório, ou seja, o armazenamento de código. Hoje em dia fazem muito mais, nomeadamente automation features, que estão muito interligados com o processo de desenvolvimento de software. Depois podemos explorar isto um bocadinho mais à frente. Ok. Se alguém tem alguma dúvida, pode interromper, né? Ok, metrics. O que é que nós medimos que nos vai dizer se o projeto está a ser desenrolado de uma forma correta ou não? Em termos de web, e creio que qualquer aplicação é sempre medida a nível de performance, por exemplo. Se não nos mostrar o conteúdo certo na hora certa, essa aplicação não está a trabalhar bem. Se demorarmos muito tempo ou a quantidade de tempo percebida para a interação com a aplicação for demasiado longa, também é um mau sinal. Se temos muitos erros ao longo do processo, também pode ser um mau sinal, sendo que qualquer erro que a gente detecte numa fase o mais inicial possível do nosso projeto, será sempre melhor detectá-los no início, onde tem um custo muito menor de desenvolvimento, do que detectá-lo no fim. Depois temos Activity Tracking, como definição de tarefas e planeamento de interações. Engagement, isto do lado do utilizador, ou seja, se a nossa aplicação estiver bem desenhada, se tiver bons níveis de performance, mas que não seja apelativa para o utilizador, não tiver engagement, a nossa aplicação pode falhar rotundamente. Ok? No ciclo de vida, ou no desenrolar do ciclo de vida do produto, eu considerei errors e issues. Ou seja, considerei mais errors no período de desenvolvimento e issues no caso de o período de pós-lançamento do projeto. Ou seja, é importante também, ao longo do ciclo de vida de um projeto, que podemos definir até como um iceberg, e tudo aquilo que a gente vê pode ser uma parte muito pequena, que é a parte do lançamento. Essa parte do iceberg é muito pequena relativamente à parte que não é visível. Então, na parte não visível, temos um custo, que é o de manutenção, que é muito importante, e grande parte do custo de um projeto está na parte de manutenção. Se nós conseguirmos que, ao desenharmos uma aplicação robusta e fiável, consigamos baixar estes níveis de manutenção, ótimo, e temos uma aplicação também potencialmente vencedora. Okay? Aplicações que eventualmente foram demasiado baratas ou baratas no início,
para atingir o mercado de uma forma rápida, podem ter descurado muitos dos aspectos de robustez e fiabilidade que depois, na parte não visível dos custos de uma aplicação, pelo menos inicialmente, poderão nos trazer muitos dissabores e poderá ser um problema de termos de projeto. Ok. Então, como eu estava a dizer, nós pretendemos atingir um objetivo. Esse objetivo é sempre um projeto em marcha. Ou seja, nós não lutamos apenas para lançar um projeto online ou para lançar um projeto no cliente, mas lançamos um projeto para que ele se mantenha também online. E então devemos estar sempre a par de tudo o que é o que sejam os novos requisitos, do que seja as novas funcionalidades que a gente possa necessitar, de tudo o que é o ambiente em que a aplicação se desenvolve e tudo o que são condicionantes externos ou internos que possam flutuar a percepção do nosso projeto. Ou seja, ao longo do ciclo de vida do nosso projeto, temos de ter atenção a tudo o que são fatores internos, como seja a tecnologia mudar, mas também fatores externos, como o cliente, no caso o end user, mudar a sua percepção relativamente à nossa aplicação ou necessitarmos de incluir ou alterar features que estavam definidas à partida como sendo um pilar base da nossa aplicação. Ou seja, tudo pode ser questionável e nos dias de hoje as aplicações mudam muito. Um dos fatores também de sucesso de uma aplicação também pode ser a adaptabilidade à mudança de requisitos. Assim sendo, é claro que este site hoje em dia não funcionaria, mas ao longo do tempo de vida deste projeto ele soube inovar e manter-se atual e temos o site da Amazon hoje, que é seguramente um dos maiores sites e-commerce, para além de terem a própria Amazon ter diversificado muito o conceito inicial da Amazon. No início tínhamos uma loja de livros, hoje em dia podemos encontrar tudo na Amazon, inclusivamente suporte para aplicações web, para hosting, para gestões de pesquisa, para DNS, para serviços de inteligência artificial, por aí fora, por aí fora. Tá? Ok. O que é que eu vos recomendo em jeito de finalização é que vocês estejam muito atentos àquilo que o mercado vai pedindo. Vocês estão quase a finalizar o vosso ciclo, então achava por bem que vocês dessem uma vista de olhos a este site, onde temos aqui quais são algumas das características ou tecnologias que o mercado está sempre a pedir. Este site está sempre atualizado anualmente e tem sempre as indicações de o que é que o mercado está a pedir neste momento. Posso dizer que podemos dizer que JavaScript está em voga, por exemplo, seja do lado do cliente ou seja do lado do servidor, mas entretanto também vieram novas tecnologias como por exemplo Go, Rust, são relativamente novas, entretanto outras mantiveram-se inalteráveis ao longo dos tempos, como o Java, C#, PHP, Python, ou seja, todos eles são tecnologias robustas e até olhando para a frente, mas não descurando para trás, ainda há mercado para tecnologias como COBOL, que teve os seus primórdios há mais de 50 anos. Tá? Por isso, olhem para o futuro. É claro que o futuro é sempre mais aliciante e mais entusiástico, mas também não descurem um bocado aquilo que são tecnologias já estáveis e que vos podem proporcionar uma carreira em termos de programação, desenvolvimento, gestão de projetos
mais estável ao longo da vossa carreira no global. Tá? Ou seja, muitas delas já têm processos standardizados e já foram maturados com bastantes anos, bastantes cabeças pensantes, e eu acho que é sempre importante seguir padrões e estándares que já foram definidos há algum tempo e que já foram maturados ao longo do tempo. Tá? Ok. Passo agora para um bocadinho de perguntas e respostas. Eu espero que vocês participem um bocadinho. E depois vou-vos mostrar um bocadinho mais de aquilo que é o meu dia-a-dia como programador. Há perguntas? Seria sempre um ambiente fechado, closed source, em que desenvolvia apenas para nós, internamente, e para os nossos clientes. Nem os nossos próprios clientes tinham acesso ao código. O código era já partilhado até de uma forma de, ou melhor, era como uma base de serviço, em que estávamos a trabalhar para todos os clientes, mas os clientes não eram donos do código. E nestes 10 anos desenvolvi também algumas mecânicas de trabalho que nos permitiram trabalhar em grupo. Nós, na altura, estávamos, creio eu, que éramos aí uns 13 na Dom Digital. Já tínhamos de ter alguma mecânica de trabalho, já tínhamos reuniões semanais que foram implementadas com o decorrer do aumento da equipa. Do Dom Digital, que eu entrei por lá, éramos 3, creio eu. Não havia muita burocracia ou muitas ideias a debater, mas com o aumentar da equipa foi necessário ajustar um bocadinho também os nossos processos e não pensar cada um para si e partilhar, seja os nossos métodos para pessoas que entrassem novas, fosse mesmo até interprogramadores, para termos uma base de gestão, apesar de também desenvolvermos em conjunto e ao longo do tempo fomos melhorando em conjunto o nosso processo. Tá? Depois, sei lá, em 2008 passei para uma equipa mais pequena e tive a sorte de entrar para uma comunidade, ou pelo menos investigar muito na comunidade, que é a comunidade Drupal, em que temos bastantes membros e muito ativos. Além de serem muito ativos, são pessoas muito perspicazes, e quando uma pessoa sai um bocadinho out of the box, em vez de estarmos só aqui na guarda, e eu tive aqui uma série de anos sozinho e pensava que mais ninguém quase trabalhava em Drupal sem ser na guarda eu. Depois encontrei mais um pessoal que trabalhava em Lisboa, encontrei pessoal que trabalhava em Espanha, por exemplo, também tinha uma comunidade e tem uma comunidade muito forte. Começámos a ver best practices foram implementadas também já a partir do próprio Drupal, que é a parte de trabalhar e colaborar. Por exemplo, anteriormente estávamos a trabalhar com zip files, com um sistema arcaico que era o SVN. Depois, passado uns tempos, e nesse caso, por exemplo, o Drupal foi muito vanguardista, apesar de ter dado muitas dores de cabeça a muita gente, passámos para aí, que foi em 2013, a trabalhar com Git, e isso permitiu um desenvolvimento muito bom a nível de código, tá? Partilha de código. O próprio site do Drupal ainda tem muitos tickets e neste momento, creio que há um ano e pouco, passámos a ter, em vez de ter uma infraestrutura própria de Git, passámos a usar o serviço da GitLab para fazer o desenvolvimento do ciclo de vida dos projetos. Por isso, tudo isto ajudou-me a melhorar e mesmo, por exemplo, eu trabalhando sozinho na parte de desenvolvimento web, já trabalhei em Git desde 2013. Ou seja, apesar de não ver tantas vantagens quanto isso de trabalhar sozinho em Git, normalmente seria mais para trabalhar em conjunto, achei que era uma mais-valia trabalhar logo em Git. Todos o pessoal que passou por lá
veio basicamente cego relativamente a Git e começaram a trabalhar com Git e hoje em dia pá, é muito difícil começar algum projeto que não comece logo por criar um repositório em Git. Estão a ver? Vocês também já têm usado o Git em projetos aí de algumas disciplinas, certo? Sim, mas foi mais para, por exemplo, nós podemos partilhar os dados fazer uns com outros, não foi tanto pela parte de controle em si. Ok, podemos abordar isso, se quiserem, acho que temos tempo. Relativamente não é só uma questão de partilha, mas é uma questão de, mesmo vocês propriamente, entre um commit e outro, saberem o que é que alteraram, tá? Ou seja, podemos seguir sempre o mesmo método, de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, copiamos o fecheiro, metemos um backup a 2020-05 qualquer coisa e ficamos lá sempre com a versão anterior. Mas isto depois começa a complicar um bocadinho quando temos outro fecheiro que está dependente desse mesmo, quando temos um passo que não sabemos porque é que fizemos, quando gostamos de ter um histórico de como é que chegámos ali, quem é que mexeu naquilo, qual é que foi o motivo por o qual mexeu naquela peça de código. Assim, hoje em dia, epá, assim, quanto mais registarmos os nossos passos relativamente ao nosso desenvolvimento de código, muito melhor, tá? Assim, basicamente, um purista de Git diria-te que tens de fazer um commit por cada peça de código que alterares. Basicamente, eu não chego a tanto, mas tipo, se tu fizeres um if, deves meter deves fazer um commit para saber porque é que fizeste aquele if, quase. Provavelmente diria, quando fosse por cada implementação, se calhar que nós fizéssemos, era bom fazermos um commit disso. Pequena implementação que não tivesse um bug ou um erro, pelo menos imediato. Não, é assim, tu podes fazer commits com erros, não tens problemas nenhums. É assim, depois a teoria já diverge um bocadinho, é se deves fazer push desse erro para o repositório principal. Mas mesmo assim, epá, imagina que a tua máquina estraga. Imagina que tu fizeste um RM menos RF barra e apagaste a pasta em tabs ou todas as pastas de tabs. Tipo, hoje em dia, tipo, o Git serve, opá, não vou dizer que serve como um backup, não é propriamente essa a intenção do Git, mas ajuda muito, tá? Ou seja, eu socorro muito do Git para muita coisa. Alguém tem mais algum comentário relativamente a Git? Nós depois podemos ver isto, se quiserem. Vocês já usaram, têm beneficiado em trabalhos de grupo da utilização do Git? Têm usado? Que problemas é que vocês têm sentido quando usam o Git? Ou o GitHub? Se, por exemplo, se calhar mais a parte depois fazer o coisa para o master, porque lá está, um fez uma implementação, o outro fez o outro, depois quando nós ligamos tudo ao master, às vezes cria bugs depois por causa da parte da ligação. Acho que seria mais o problema que nós deparámos com o Git, mas também acho que é normal. Cria conflitos, ok. Gestão de conflitos com Git, ok. Agora imaginem isso sem Git, ou seja, cada um estar tipo, sei lá um programava à segunda, outro à terça, outra à quarta, depois juntavam aquilo tudo e acabavam por dar a mesma asneira, tá? Ou seja, o Git também, em si próprio, também é uma solução para esse problema, tá? Eu posso dizer, por exemplo, nós agora na Isobara estamos em processo de recrutamento e nós temos enviado um pequeno exercício para os candidatos fazerem e não é um projeto assim grande, nós estimamos para aí que aquilo demora 2 horas a fazer, dá-nos um bocadinho a noção de se o candidato tem efetivamente vontade de trabalhar connosco, para ele gastar essas 2 horas.
E depois também nos dá a noção de como é que as pessoas trabalham. Nós não precisamos, por exemplo, fazer um teste visual, ou seja, que o nosso candidato esteja a programar à nossa frente. Nós fazemos esse projeto, enviamos esse projeto, utilizamos, no caso, um repositório de Bitbucket, em que o que eles têm de fazer é um fork. Vocês têm conhecimento do que é um fork? Basicamente copiar o projeto para o nosso Git. Ok, onde vocês podem depois ter o controle sobre ele, tá? Ok, então ele tem de fazer um fork, tem de fazer o desenvolvimento do código e depois tem de fazer um pull request para que a gente aceite o código dele junto do nosso repositório. Pull request é algo que já usaram ou não? Eu já usei, mas gostava que pudesse explicar um pouco melhor como é que devíamos fazer o controlo, quando uma pessoa acaba a tarefa, quando é que deve realmente fazer o pull request. Ok, pronto, basicamente é assim, em termos de pull request, há bocado estávamos a falar um bocadinho de commits, e quando estamos a falar de commits, é assim, quantos mais commits fizerem eventualmente, melhor. Temos depois outras ferramentas, como sejam, por exemplo, o Git Squash, que nos permite dar um bocadinho mais de significado depois à série de commits que vocês fazem. Imagina que nós temos, por exemplo, 10 commits, em que seja detetei se a hora do dia era de manhã ou à tarde, para dizer olá ou não sei as quantas. Depois temos mais outro que foi, fiz o fixo de um bug porque não era boa tarde, devia ser em inglês e seria good afternoon. Depois, por aí fora, ou seja, chegas a um estado final em que afinal o projeto já não era em inglês e era em alemão, por exemplo. Não me peçam para falar alemão. Ou seja, houve ali uma série de passos intermédios que já não nos interessam, tá? Interessou-nos durante o processo de desenvolvimento, na nossa máquina e por aí fora, mas isso não dá valor acrescentado ao projeto. Então temos ali 20 commits, por exemplo, que nos fazem perder um bocadinho o foco daquilo que era o objetivo dos commits em si. E então podemos fazer um Git Squash e com o Git Squash podemos aglomerar alguns desses commits para ter um bocadinho mais de significado. Tá? No final, quando nós temos a feature pronta, ou seja, sabemos que aquilo corre, executa, isso é o principal, ou pelo menos o padrão inicial que devemos testar. Se aquilo executa, temos a ideia também que o processo está bom, que não vai estragar o que já temos em produção ou noutro branch. O que nós fazemos é, desculpem, nós não falámos aqui de diferentes branches, não sei se vocês usam branches, já falámos aqui em master, certo? Depois também queria que explicasse um pouco como temos um master e depois, pronto, estou a falar da minha experiência na disciplina de programação avançada, tínhamos um master e depois cada um criou um com o seu nome, não o seu nome, mas o que estavam a fazer, no caso de desenvolvimento para a web em C#, tínhamos o model, o view e o controller. Uhum. Depois fazemos o pull request e punhamos tudo no master. Ok. Então, basicamente aquilo que nós estamos a falar é isto. Na prática, basicamente isto. Tá? Então, assim, os nomes podem ser aqueles que a gente quiser. O master é uma convenção bastante forte, ou seja, é o que, quando vocês criam um repositório, é sempre criado. Depois temos o develop, onde temos um ambiente não tão estável. Este é o nosso ambiente de desenvolvimento. Ok? E depois temos aquilo que chamam as features. Por norma, um processo Git Flow será, vocês fazem um branch a partir do develop e criam um branch feature, ok? E então temos aqui, este seria o nosso original, temos aqui o develop, que no início, por exemplo, eles estão em sync, ou seja, aquele que tem o develop é igual ao que tem o master. O que fazemos é, criamos então uma feature,
Vamos supor, sei lá, eu criar o botão não sei das quantas. Ok, então criamos uma feature, criamos o respectivo botão, seria melhor este exemplo aqui. Ok, criamos o respectivo botão, fazemos os nossos testes, falamos até com o Product Owner ou quem queira, temos dúvida relativamente a se o botão é vermelho, azul ou aquilo que seja, então fazemos o ciclo de desenvolvimento, ou seja, isto representa commits por aqui afora. Chegamos a um determinado ponto, estamos contentes, então fazemos o merge com develop. Ok? Aqui deixamos de estar num ambiente isolado, ou seja, onde não fazemos asneiras com outros, mas também o nosso código, o código principal do develop, avança sem constrangimentos, ok? E nós também avançamos sem constrangimentos. O que acontece é sempre, quando há este ponto aqui, dependendo, por exemplo, de como a solução foi delineada, nomeadamente, por exemplo, imaginem que vocês tendencialmente fazem uma aplicação monolítica com uma classe, ou seja, basicamente um fecheiro. A probabilidade de vocês terem conflitos quando vão fazer o merge será muito maior do que se vocês fizerem vários fecheiros, um fecheiro para cada classe, que é o mais normal, certo? Aqui está tudo? Ok, então aqui fazemos merge, então juntamos tudo, correto? Até determinado ponto, nós dizemos assim, bem, agora houve mais alguém que desenvolveu, por aí fora, e então dizemos assim, bem, agora vamos fazer uma release, e então vamos juntar para master. E isto vai para produção. Esta é a versão de produção, que pode estar tagada ou não, onde nós, onde temos uma aplicação estável. É claro que aqui, este ambiente daqui tem de ser o mais tolerante a falhas ou o mais estável possível. Okay? Não podemos levar um bug para aqui. No caso de um bug acontecer, epá, temos de agir rapidamente. E agir rapidamente significa fazer um hotfix. Um hotfix que, pela natureza que é designado, ele vai fazer um commit ao mesmo tempo em develop e em master, para corrigir o que está em produção, porque é aquilo que nos interessa. Tá? Mas ao mesmo tempo, também nos interessa que esse código que foi para a produção venha também para develop. Estão-me a fazer entender? Sim, sim. Ok. Pronto. Basicamente isto é uma teoria de Git Flow. Vocês podem, por norma, podem utilizar fazer por utilizador. Por norma é feito por feature, ou seja, um conjunto de características que são definidas e criam um branch. Depois, dependendo do tipo de aplicação que vocês tenham, estes pontos aqui são sempre os mais fulcrais e, como tu disseste, é onde pode haver conflitos. Tá? E esses conflitos depois podem ser resolvidos. Tá? Depois falamos um bocadinho disso. Okay? Este será talvez até o gráfico mais normal de ilustração do processo de Git Flow. Tá? É uma questão de dar uma olhadela aqui. Ok. Estava eu a dizer. Quando nós avaliamos um candidato, por exemplo, o último candidato que eu avaliei, eu fui ver os commits, nomeadamente as mensagens dos commits, que é uma coisa que o pessoal desliga um bocadinho, ou seja, não perde o tempo necessário para isso, e depois o código, ou seja, a parte do histórico do código não é perceptível. E quando eu vos dizia há bocado que é importante ter uma traceability, ou seja, conseguimos ver qual foi o processo de desenvolvimento do código, é importante também ver qual foi o processo de commits que foi feito, tá? Nós, por exemplo, imagina, vou mostrar um exemplo qualquer, tá? Ok, então aqui basicamente aquilo que temos são pull requests que foram identificados e, por norma, os commits convém que sejam simples e tenham uma explicação aqui bastante rápida
e depois, eventualmente, se for o caso disso, ter uma explicação um bocadinho mais detalhada lá dentro. Tá? Mas é importante que a gente consiga ver ao longo de um projeto quais foram as etapas que foram seguidas para chegarmos a um estado final. Ok? Porque eventualmente até podemos ter de fazer rollback das situações. Ok? Posso dizer, deixa-me cá ver aqui, que eu devo ter para aqui coisas para aqui antigas. Pronto. Este projeto aqui foi a base de um projeto do aluno que estava a acabar o 12º ano, há 6 anos atrás, e começámos a trabalhar com Git para ele ter umas noções de qual é que era a importância do Git. Tá? Ou seja, deixa cá ver aqui, que aqui é o contributor, neste caso só sou eu, depois fizemos um para ele e apagámos o original. Okay? Este é um projeto de 12º ano em que já abordámos a situação de Git e desenvolvimento de código com Git. Tá? Vou aqui ver se vi alguma coisa, mas eu depois tenho tendência a apagar projetos. Posso dizer também que já desenvolvi projetos com Git com pessoal de multimédia. Tá? Ou seja, aqui este era um projeto de multimédia para o pessoal supostamente mais vocacionado para a área de design, e como estávamos a trabalhar em HTML, começámos a desenvolver usando Git. Tá? Ok, como é que estamos de Git? Melhor, pior, é assim, o objetivo disto é que vocês tenham umas luzes e consigam explorar os benefícios não se trata provavelmente de um workshop de Git, embora eu depois seguidamente vou utilizar alguns comandos de Git, os mais simples, como commit, push, pull, para desenvolver o meu projeto. Mais alguma coisa que vos seja ou que queiram abordar relativamente à apresentação? Não, acho que pelo menos estou esclarecido. Ok. Alguma coisa que eu falei que não tivessem ainda abordado? Está tudo orientado? Todos o pessoal envolvido num projeto de tecnologia? Eu creio que muitas vezes os alunos não se apercebem da vantagem que isso tem. Ou seja, eles tipicamente estão à rasca para terminar o código, para desenvolver a aplicação, e então os esforços todos vão em escrever código, e deixam tudo o que puderem não fazer, não fazem. E acho que essa aí acaba por ser uma razão, ainda não, creio eu, essa também é a minha percepção, muitos não se apercebem da real importância, do real valor que isto vai dar, porque são projetos que é uma disciplina, tem que fazer aquilo, que ser é avaliado, pronto, acabou, depois aquilo não vai para release, não há bugs, não há para tratar posteriormente, e então às vezes as vantagens da utilização do Git diluem-se, a menos que sejam vários alunos que estejam a trabalhar no projeto e haja ali alguma vontade deles de se organizarem da melhor forma, em vez de tipicamente ou dividem logo o trabalho, ou há ali um ou dois que são mais dotados e acabam por fazer o trabalho de todos. Pelo menos muitas vezes fica essa a percepção. Ok. Pronto, então, assim, daquilo que eu vos estava a dizer, vamos ver então alguma coisa, eventualmente não deixa de ser um projeto fictício, mas vamos ver um bocadinho